Fala galera da Twitch TV Zamora FPS, como vocês estão? Tudo bem? Esse é mais um quadro Legends para vocês que fizeram parte da minha história dentro do Counter-Strike. Teremos jogadores aqui, uma homenagem, né? Uma forma de que eu tenho de homenagear jogadores de Brasília que fizeram parte da minha história, de Uberaba e de BH, tá legal? Teremos jogadores dessas três cidades principalmente. Então, hoje eu venho com mais um jogador de Brasília que teve uma importância muito grande dentro do cenário do Counter-Strike de Brasília e também na minha trajetória dentro do game. Vamos começar pelo nome dele, Felipe Meira Tavares, idade 37 anos, cidade onde nasceu. Não foi no Rio, foi em Brasília, por incrível que pareça. Eu achei que ele tinha nascido no Rio, hein? Times pelo qual atuou: ORBT, Enjoy This, Hard Gamer, Insanity, Fear Factory e GameWise. Senhoras e senhores, nada mais nada menos que Felipe Kid, o Kideira, com vocês. Fala galera da twitch.tv Zamora FPS, estamos aqui com essa lenda de Brasília, essa lenda do CS nacional, Kideira. Obrigado, Kideira, por ter É nóis, aceito o meu meu querido. convite. Prazer enorme estar aqui. Antes de qualquer coisa, valeu pela lembrança, valeu pelo carinho. E é um prazer enorme poder partilhar isso que a gente viveu durante um tempo, né? Então, espero que agregue aí no nosso trabalho de lembrança, no memorial. Com certeza. Como vocês já sabem, eu estou fazendo esse quadro de lembranças e até uma forma de homenagear todos aqueles jogadores de CS que fizeram muita parte da minha vida, né, da minha vida dentro do Counter-Strike. Então é uma forma de homenagear todos eles que eram os jogadores de futebol da época, né, que a gente olhava e falava, caralho, o cara tá na Lan House, pô, esse campeonato fulano vai jogar e não sei o quê. E tudo isso começou com o Iron. Não sei. E, e é isso aí, Kideira. Você que sempre foi muito conhecido como o capitão, né? O estrategista, né? Eu curtia, eu curtia. E É, pô, foi uma época maravilhosa, né, velho? A gente teve, antes da gente, com certeza, teve muitos jogadores que deixaram aquele caminho possível para a gente existir, né? Que eles trouxeram aquela evolução do começo do jogo até o atual. Então, tem nomes que realmente foram muito importantes, né, para a gente, e vários times que foram muito importantes na nossa trajetória, que a gente podia se espelhar e tentar acompanhar aquilo de alguma forma, né? Então, Kideira, basicamente é isso. Uhum. vamos lá. Qual que foi o seu primeiro contato com a Lan House? Aquele primeiro, tipo Ah, assim, pô, tem uma Lan House aqui, o que que é isso? Pô, vários computadores, não sei o quê. Qual que foi o primeiro contato que você teve? cara, foi numa lan house, ficava perto do meu colégio, né? Eu estava no Colégio Marista de Brasília, e ele ficava ali na 313 Sul, né? Me foge um pouco o nome da lan house, mas se eu não me engano era Survivor, era alguma coisa nesse sentido, né? E nessa lan house eu conheci vários nomes, quando estavam começando a trajetória também, que depois vieram a ser nomes muito incontestáveis, né? Dentro daquilo que a gente projetou para um futuro semi-profissional na nossa época, né? Que era um amadorismo profissional, como a gente pode dizer, né? Tiveram jogadores como o Ban, o Lenin, Headshot, Juiz Nicolau, que eu tive o primeiro contato ali, até porque eram jogadores, né, perto da escola. Acabava a escola, a gente ia para Lan House, então você encontrava jogadores que já jogavam, né? Então, foi o primeiro contato mesmo que eu tive. Bacana. E qual foi o seu primeiro contato com CS competitivo? Porque é diferente a gente, né, entrar numa É, lan house, o que que é isso, o que que esses caras estão jogando, do que, pô, espera aí, eu tenho meu mouse, eu tenho meu fone. sim. Basicamente, a gente juntou jogadores que estudavam na mesma escola, ali perto, né? Então a gente foi juntando ali aquela galerinha que jogava junto, montou um time. Meu primo também não era da escola, mas era meu primo que estava jogando também. Então a gente juntou, ele fez um time, né? E jogou alguns jogos e fomos amassados por alguns times, né, no primeiro contato, né? Time da Coliseum, time da Headshot. A gente começou a jogar contra essa galera falando, mano, a gente tá muito longe, tem que estudar. E ali eu comecei a procurar demo. Porra, o que que eu posso fazer para melhorar? Vou ver como é que os caras jogam, a demo, qual a configuração do cara. Então ali me deu o primeiro glitch pro jogo, né? A primeira coisa assim, eu quero jogar isso. Que nível eu vou jogar esse jogo? Eu vou jogar no nível competitivo, jogar no nível amador, só que eu sempre fui muito competitivo, então automaticamente aquilo meio que dominou aquele momento ali, né? Então foi o começo, né? Foi bem ali nesse primeiro espanco que a gente tomou. Massa. E
quais os times que você passou? Você pode citar os principais times que você fala, não, Uhum, esses times aqui a gente deixou nossa marca. legal. Tiveram três times, assim. O primeiro deles, que eu digo que foi um time bem importante, que teve um desempenho legal, foi o RBT, que ele foi o começo da minha história, minha evolução, tudo aconteceu naquele time, né? Eu tive o Hard também, que foi um lado mais profissional, que eu já era um jogador mais formado, peguei um projeto já quase que pronto e só dei dali. E o Insanity, que era um time rival, que eu joguei durante muito tempo, jogadores que tinham passado dos dois lados também, que já tinham jogado comigo e muito contra mim também. Foi uma forma de ser reconhecido, né? Quando eu recebi o convite, porra, caralho, vou jogar com os caras que eu tava jogando contra a vida inteira. Então foi uma troca muito legal, né? Falando em jogando contra, me veio aqui na cabeça uma história. eh, A gente está aqui também para Claro, dar uma sacaneada, para perguntar, sempre. na verdade, se procede ou não. Esquecendo a amizade que vocês têm hoje em dia, Claro. né? Uhum. Existia uma rixa entre capitães Eleito e Quideira? Sempre dentro de jogo. Não, Foi claro, uma não. Digo, sempre dentro de jogo, mas não era uma rixa. A gente tinha muito respeito um com o outro. Então, assim, eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, né? E por acompanhar o trabalho dele, eu sabia tudo que ele ia fazer dentro do jogo, né? Eu era um cara que eu estudava meu oponente antes de entrar em campo, né? E parte disso foi conhecer meu oponente, né? Então, como a gente tinha lan houses setorizadas, a lan house que eles jogavam era bem longe da nossa, né? Era lá no Lago Norte. Então, quando a gente ia treinar lá da lan house dos caras, os caras já estavam na maquininha deles, arrumadinho, já tinha as maquininhas, você chegava, tomava o spunk e ficava, epa, ei, oi, o que tá rolando, né? Então, nunca teve uma zoeira, né? Claro, a gente acabava o jogo, parabéns, valeu, jogão, mano, obrigado. Tá ligado? Mas dentro do jogo, você tava no seu limite para tentar ganhar. Mas nunca com ofensa, nunca com briga, muito pelo contrário. Tinha uma amizade dos dois times, acabou o jogo, vambora. E tem até um dizer que você me fez lembrar agora, que foi até um gatilho, que como a gente tinha essa amizade, tinha uma coisa, quando eu entrava no jogo, eu tentava trazer pra galera uma postura mais de concentração. Então eu sempre mandava no meu time assim, quando eu entrava no servidor, eu já mandava sensei. Não é pra dar seio com os caras, mané. Tu vai jogar com o cara igual o cara ali fora, ó. Teu amigo, fuma um cigarrinho junto, troca uma ideia. Mas aqui dentro, meu amigo, eu quero que você odeie ele dentro da sua perspectiva de matar ele com muito pensamento de formas de fazer isso, tá você ligado? tinha alguma frase inicial de começo de jogo? Porque, por exemplo, eu nunca fui um jogador bom, Uhum, mas eu gostava de ser capitão, então uhum, eu tive a ajuda do Dance, tive a ajuda do Eleito, assistia muito demo do Hard quando você uhum. estava por lá, então eram Sim, times táticos. Eu ia até te perguntar isso muito. agora. Os treinos Eleito, não Eleito versus Kid, mas o seu time contra Aham. o time do Eleito, eram jogos mais táticos ou eram jogos mais tiro na cara? Se eu jogasse com tiro na cara, eu perdia. Então, o meu estilo de jogo contra ele era muito tático, né? E eu tive uma quebra, né? Quando o ORBT, a gente jogou um campeonato em São Paulo e acabou ali e eu tinha o vestibular chegando, né? Da federal e aquela parada ali, os pais em cima, você vai passar e tal, e estuda. Então eu tive uma pausa, eu quebrei ali, parei de jogar ali, o ORBT dissolveu, né? Na dissolução do ORBT eu fiquei um ano afastado até eu passar na federal, né? Então quando eu passei e voltei a jogar, eu recebi o convite do Hard e eu falei, eu aceito o convite, mas eu sou um cara muito difícil de lidar, né? No sentido que eu sou muito perfeccionista com o que vai acontecer, timing e organização, né? Eu não quero ninguém chegando atrasado, isso aqui não é bagunça. Eu só jogo em time que não é bagunça, tá ligado? Eu quero uma parada mais séria, uma parada mais robusta, porque eu tenho uma meta. No momento que eu tenho uma meta, que eu quero encontrar os melhores times do Brasil no campeonato, eu tenho um tempo para definir essa meta. E no momento que eu fui acionado por eles, né, o time deles tinha 20 dias para a gente jogar uma CPL. Eu estava parado, tinha um ano, né? Claro, estava jogando na net ali, mas um volume muito menor do que eu costumava jogar. Então, quando eu comecei esse retreino com eles, o nosso treino, qual foi a parte do meu treino? O que que eu perdi nesse um ano? Então, era um trabalho de assistir tudo que meus adversários fizeram nesse ano. E quem estava no meu adversário na época, jogando com o Eleito, eram os caras que jogaram comigo no RBT. Tava o ADR, o Blind. Blind, uns remanescentes do Six, né? Que era um
puta time também. Então você tinha um time bem estruturado e o Maluque no começo de carreira, junto com o Red Fox e os dois moleques que jogaram comigo a vida inteira, que sabiam tudo que eu fazia, né? Então foi um período que eu fiquei assim, gente, eu preciso estudar. Eu tenho 20 dias para jogar uma CPL e eu vou ganhar desses caras e vou jogar a CPL. Então foi uma semana inteira assistindo todos os demos do ano que eu parei, né? E quando eu fiz esse estudo, eu comecei a nomear as posições onde cada jogador deles ficava, né? Então eu tinha a caixa do Maluk, que é onde ele avançava e ficava ali. Eu tinha o mocó do BT, que era onde o BT ficava. Eu já tinha mais ou menos onde os caras jogavam e como eles jogavam. Então, eu lembro muito bem, né, dos primeiros jogos do Hard contra o Insanity, que a gente tinha passado um tempo treinando e eu fiz questão de não treinar contra eles, tá ligado? Falei, eu não vou mostrar meu jogo. Eu vou treinar com todo mundo menos eles, eu vou treinar de madrugada e foda-se, a gente não vai jogar contra os caras. E quando a gente chegou no campeonato, foi um inferno. O Maluco, o BT e o Girard jogando inferno no outro time era, porra, complicado. Eram jogadores que sabem se mexer, sabem se adaptar e sabem se mover. Então eu tive que determinar um AWP para parar o Maluco, que era uma força da natureza naquele momento. Eles tinham acabado de vir de uma CPL Winter, se eu não me engano, na segunda colocação, né? Eu tinha que parar a investida do BT junto com o Girardi, que eles avançavam juntos também, e eu tinha que entender como o eleito pensava. Então eu tive que entender como ele pensava, às vezes mais do que ele, tá ligado? Quando esse cara tá em apuros, o que que ele faz? Não sei o que. Eu tive que começar a entender como a cabeça dele jogava, né? Conhecer ele taticamente mais do que ele mesmo, e foi muito difícil. Mas, eventualmente, depois de muito estudo, né, e observar tudo que estava acontecendo, eu falei, mano, a gente vai ganhar dos caras, né? E primeiro mapa 13-4 pra gente. Depois disso teve uma pausa no campeonato de uma semana. Nessa uma semana que deu pausa, a galera do MBR veio pra cá. Tem até uma história engraçada. MVS, Where is my shuttle, tá ligado? Ela aconteceu ali, tá ligado? Não sei se você pegou, mas ela rolou ali, Peguei, né? peguei. Então a gente treinou uma semana com os caras bucetados, eles tinham acabado de vir da Suécia, a gente treinou com eles, o Boizão marcou o bootcamp pra gente, na época que era nosso manager, e depois desse bootcamp com eles, a gente pegou eles nas finais, assim, já que a gente já tava na Winner, né? Pegamos o time do Insante, ganhamos de novo, uma Dust 2 13-6, se eu não me engano, e já preparando mala pra ir, né, mano? Então, essa é uma lembrança que eu tenho assim muito clara. Então eu projetava muito o que a gente ia fazer e antes do treino, com todo mundo no servidor, tipo assim, os dois times já para treinar, aquele treino tático, a gente tinha 3 horinhas sozinho nas máquinas treinando flash, entrada, defesa, ataque. Então a gente começou com esses fundamentos básicos numa época que isso não acontecia. Né, eu acho que eu fui um dos primeiros que pensou dessa forma, assim, não tenho certeza, se, claro, o Six fazia isso porque eu não acompanhava, mas a gente tinha duas partes de treino, e essa era a primeira. Como a gente vai jogar? Escrevia tudo no notepad, bonitinho, e começava a executar de acordo com os tempos, né? Só que eu sempre fui, nessa época, eu ainda era mais garoto, eu era muito estressado, muito perfeccionista, botava uma pressão filha da puta, gritava, pô, tu lembra? Né? Então era meio que muito competitivo mesmo e acabava causando, às vezes, um certo estresse para o próprio time. Só que era um estresse necessário para a evolução para poder chegar na meta que a gente tinha final. Né? Massa. Então, eu conheci o eleito dessa forma, né? Conheci quem é o eleito. Eu já tinha jogado contra ele, outros times, mas como o eleito capitão pensa. Eu conheci o jogador eleito. Depois eu conheci o eleito evoluído depois que ele veio da Long Blaster. Ele também teve um momento de transmutação dele. Né, um momento É, de desenvolvimento pessoal, de virar um capitão, de incentivar o próprio time. E eu digo que ele é um capitão mais motivacional do que eu, e eu era um treinador mais técnico do que ele, que conseguia controlar os momentos, porque eu já tinha previsto aquele momento antes. sim. Então, nada fugia muito daquilo que eu acreditava que ia acontecer dentro da partida. Claro, quando você joga com times grandes, assim, por exemplo, quando eu jogava contra o MBR, contra o G3X, contra um time mais tarifado, às vezes acontecia coisa imprevisível. O cara deu um pezinho na moldura, o maluco matou 4 de costas. Acontecia, tá ligado? Tipo assim, eu não sabia muito bem como reagir àquelas situações, como ninguém saberia. Né? E azedando o caju até azedar por completo. Essa é a diferença do time grande para um time que estava evoluindo para ser grande. Né? Você Claro. às vezes era pego de calça curta mijando ali na esquina e o maluco te deitava fácil. Né? Então, basicamente foi isso, assim, nessa época, né? Que eu conheci do eleito mesmo. Massa. É, me veio essa história e aí eu falei, putz, eu vou perguntar pro Kideira agora antes que eu esqueça. Kideira, vamos lá. Qual a Uhum. line-up ideal de todos os anos que você jogou? Me escolha 4 jogadores. Você mais 4. Nossa, Pra formar uma line-up. Ô, Zamora, esse aqui é o time que eu tá, gostaria de jogar. tá. Tem um cara que ele foi o meu precursor no CS. Eu diria que Não ele é precisa, enciclopédia. não precisa ter Ele é, jogado com você.
Não, não, mas pra mim, o cara pra jogar comigo, ele tem que ter me conhecido do mais profundo negativismo que eu tive. E eu tive o prazer de jogar com praticamente todos os jogadores de Brasília no time, né? Pelo menos na minha época. Eu só não joguei com o Dance, né? Que é uma tristeza até hoje que a gente guarda, acho que tanto ele como eu. Mas seria Blind, que foi o cara que me ensinou tudo, tudo. Pixel, entrada, brutalidade, mira cavala, vontade de ganhar. Ele tinha uma parada que nenhum outro jogador tinha na época. Ele tinha um talento nato. Aquele moleque matava qualquer coisa, tá ligado? Que se mexesse. O segundo é o ADR, porque eu vi a versatilidade dele em todo o tempo, né? Tipo, como ele era muito versátil, ele jogava com qualquer lugar, qualquer arma, ele era completo, era um moleque sempre de bom astral, então ele trazia uma coisa muito positiva. Então esses dois para mim são insubstituíveis, e os outros dois é o Michel e o BT, né? Que foi caso de amor, assim, à primeira vista. Quando o ORBT acabou, né, eu não vou entrar muito no assunto, mas o Michel, ele era um jogador de mais ou menos 12, 13 anos. Eu já estava no auge, já tinha jogado alguns campeonatos, já estava num time bom na época, né? E o RBT tinha acabado, eu tinha voltado pro Hard, o Hard jogou a CPL, acabou e aconteceu esse fato, né? Específico, eu conheci o Michel. Uma pessoa da família dele faleceu, e, porra, eu jogava com ele na net, falei, vem passar uns dias aqui em casa, né? Vamos ser brother mesmo na RL, tá ligado? Então ele passou uma semana lá em casa com o PC, a gente jogando um do lado do outro, e pai, e se curtindo ali, e aquilo acabou que a gente se afeiçoou muito. E o BT, ele estudava junto com o Tequila, né? Os dois eram muito brother e tal, e eu era muito brother do Tequila, sempre tivemos vontade de jogar junto, e a gente montou um time chamado Enjoy This, que foi depois do RBT e depois do Hard. E foi o time que lançou o Michel e o BT, né? Como as duas promessas ali na época, né? Então, pegando mais um gancho, se não me engano, ontem eu tava na stream do Michel, ou do Uhum. Gal, e aí o Michel meio que contou mais ou menos uma história do tipo que, se não me engano, você chamou o Michel, e aí Isso, faltava um player. E exatamente. aí O o BT Michel foi o falou, complete. pô, eu jogo com um cara e o cara joga bem. Vamos O cara, testar? vamos, Diz que foi já tinha isso. testado uma galera, ninguém encaixava no time, e Ninguém aí de encaixava. repente o Pum. Michel, né? Uhum. E Michel ele contou essa história encaixou, ontem ou anteontem, não lembro e agora. ele encaixou por dois motivos. Tá ligado? Que eu acho que aquele menino, qualquer coisa que ele for fazer da vida dele, ele vai se encaixar. Esse é o cara, tá ligado? Para você trazer pro time aquele abraço caloroso no momento de desespero, tá ligado? Ele é um cara que você tem coragem de expressar suas emoções para ele porque ele não tem nenhum medo de expressar as dele. Ele traz um conforto pro time gostoso, competitivo e harmônico. E na época que ele chegou pra gente, ele se autodeterminava como um jogador horrível que queria melhorar. Então ele era um cara extremamente humilde, Era o uma nick dele era vibração, Barbiroto, né? e era Que uma zoeira. Barbiroto era uma zoeira na Era uma época. zoeira, tá só o Porra, o cara é Barbiroto, só. Exatamente, tá tá só o ligado? Barbiroto, tá só o pó, tá só né? Exato. E quando a gente teve um contato, ele era tão humilde, tão benevolente pelo time, que ele fazia questão de entrar na frente pra gente fazer o rolê acontecer. Ele não tinha medo de abrir. E o jogo dele começou a fluir, tá ligado? Na época, a ponto da gente ser invicto um ano em Brasília com esse time junto, tá ligado? Eles tinham uma vibração muito boa e a gente não era um time, era uma família. Então, tanto que quando o time acabou, acabou, tá ligado? Foi um pra cada canto, desmembrou de novo. E eu digo que ali foi o começo do fim pra mim, tá ligado? Porque eu já tinha visto um cara que tinha mais noção tática do que eu, mais desempenho de mira e mais concentração técnica e profissional que eu. Eu falei, mano, encerrou. Achei o moleque pra ser o cara que vai levar a próxima geração pra frente. A minha geração encerra aqui, tá ligado? Eu dei por vencido quando eu conheci os dois, eu falei, esses moleques aqui vão levar a próxima geração para frente, o que vai vir vai ser deles. Eu já tô no fim de carreira, eles já estão em ascensão, né? Tô no outro momento. Então, são os quatro jogadores que eu mais gostei de jogar, né? Foram esses quatro. Claro, joguei com Red Fox, com Maluco, com ótimos jogadores que foram excelentes de jogar contra, mas os que eu tive mais intimidade, que me influenciaram de uma forma positiva para poder olhar para trás e falar, porra, são os caras que moveram a minha cabeça, tá ligado? São esses caras, Boto né? fé. Agora o bicho pega. E existe algum player, algum jogador ou time que você gostaria de ter jogado? Ah, com Um jogador e uma certeza. equipe.
Um jogador, o Dance, com certeza, foi uma... Porque ele foi o cara que eu me inspirei, né? Quando eu comecei a jogar, eu procurei os melhores jogadores, vi que ele era um jogador muito bom, jogava na Monkey. Comecei a pegar 2 ônibus para ir para Monkey, saindo da puta que pariu para chegar para ver o cara jogar, né? Então ele foi um cara que eu vi jogando, e falei, esse cara é inspirador para mim, né? Então ele me inspirou muito, né? E quando a proposta veio, infelizmente eu não pude aceitar, porque eu estava num momento muito mágico com o time que eu tinha, que era o ORBT, a gente estava numa ascensão muito grande, tinha acabado de fazer grandes feitos, então eu tive que negar. E um time que eu queria ter jogado, cara, um time que eu queria ter jogado, um time que eu queria... É difícil falar isso, mas seria, eu acho que o Embi, na época que tinha o Predate, o Plusion, né? Uma época, porque foi um primeiro contato que eu tive do lado profissional, tomando uma cacetada foi deles, né? Então, marcou muito a minha cabeça. Nossa, eu quero saber como esses caras jogam, quero jogar com eles. Durante o tempo foi um sonho muito grande que eu tive. Jogar com Ponto Knight, Dance e Iron Man no mesmo time sempre foi um sonho, tá ligado? Eu acho que para qualquer jogador que viveu aquela fase. Boto fé. Agora a gente partindo um pouco mais sobre Aham. campeonatos, é, me fala qual campeonato mais te marcou vencendo? Realidade virtual contra Extreme. Eu, Esse eu, campeonato. eu ia falar esse, porque também me marcou, porque eu era um torcedor do Six Eu lembro, insano. eu lembro. Eu era um Iron Man, velho. Eu nem conhecia o Iron como Iron. Pra mim era Márcio, cabelo cogumelo, Porra, enfim. porra, eles eram muito fortes, E eu né? E porque, acompanhava os caras, todo o sim, treinamento, enfim, eu era um Six Tiet total. Eu acompanhava os caras no campeonato, ficava de fora da Lan House esperando os caras sair. Aí, na época, quando entrou o Dance, eu falei, irmão, agora acabou. acabou, Aqui acabou, aqui acabou, acabou, aqui acabou. acabou. Saiu, não lembro quem saiu do Six, entrou o Dance. E eu lembro que o Dance, quando ele tava no Fear Factory, Uhum. ele era o ponto de desequilíbrio, digamos assim, Ah, ele era a entre bala fora da Orb, curva. entendeu? E quando o cara foi pro Six, que já tinha o Iron, que já era considerado uma lenda, Uhum. Chezão, Black Sim. Soul, Testa, eu falei, mano. Foi um frio na barriga pra todo mundo aquilo ali, Falei, aqui né? acabou, aqui É. acabou. E de repente eu tô de frente a uma lan Ah. house, que eu escuto uma puta de uma gritaria de 5 moleque. Eu já era mais velho. Falei, irmão, os caras estão brigando. O que tá acontecendo O nessa que lan? que tá Conta pra rolando? gente, conta pra gente. O que que tava É. acontecendo dentro daquela lan house? O que que aconteceu, né? Antes daquilo ali acontecer, de fato, eu tenho que passar uma breve história do que a gente passou. O ET, ele era um time de garotos que vieram de uma escola, que se encontraram, a gente começou a se linkar ali, e a gente treinava uma vez por semana, no domingo, e a gente ficou sem patrocínio o primeiro ano inteiro. No segundo ano, a gente conseguiu um patrocínio junto com o Fear Factory e com a Orb. Eles pediram muito para a gente ser o time 2 de lá, para treinar com eles todo final de semana. Acreditaram na gente também, no desenvolvimento. Né? E na época a gente não via dessa forma, né? A gente falava, nossa, os caras não estão querendo treinar com a gente, tal, o que tá rolando? Quem era a E gente? era eu, Sixo, Boom, Dilo, Volve e ADR. Volve e Blind. Eram esses 6 jogadores, né? A gente era um time bem unido. Então, depois que a gente foi aceito por eles e treinou bastante tempo, a gente viu eles levantarem inúmeras taças, né, no tempo. E do dia pra noite, os caras meio que tretaram, o Dance foi para um lado, os malucos tentaram pegar um substituto aqui e ali, foram desanimando e o time acabou. O dono da Lan House olhou pra nossa cara e falou: Vou pagar a inscrição de vocês, mas você quer jogar dinheiro no lixo, viu? Vocês não vão ganhar merda nenhuma, vou ficar nem em quinto. Porra, a gente se olhou assim, eu falei, mano, tô jogando essa parada tem 2 anos, olhando pra cara desse cara, e o cara mete um louco, tio. Beleza, aí tipo, eu sempre fui muito tímido e comedido nas minhas paradas. Eu nunca era um cara expansivo, que chegava falando com todo mundo e gritando e tal. Sempre fui mais introspectivo, principalmente quando eu era moleque, né? Então, nesse dia, ele acendeu uma raiva dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha, tá ligado? E aquilo foi aumentando antes dos jogos chegarem. No primeiro dia que a gente chegou pra jogar, que eram 2 LANs, Extreme e Realidade Virtual, as duas LAN houses fazendo um... E a gente foi jogar na Extreme, que era uma LAN ali perto. E eu lembro que a gente chegou pra jogar na tabela. O nosso primeiro jogo era contra o time Chess, e o segundo jogo, se a gente ganhasse, era contra o Six. Então a gente ficou na mesma máquina ali, acabou o jogo e tal. Quando eu vi os caras entrando assim, tá ligado? O Iron, grandão, pá, bombadão, não sei o que, o Black Soul, mó dreadzão, o Che com a bandeira do Bob Marley nas costas. Aquilo ali, ele vai te botando Vai pra intimidando, zona, né? vai te intimidando, te botando na zona de conforto desnecessária que você não precisava estar, né? E eu falei, quer saber, irmão?
Vou amassar esses malucos hoje. Não vai acontecer nada fora do meu controle. E bora, e não sei o quê. E, tipo assim, eu já tinha um trauma do mapa Aztec, né? Então, quando deu o roll do mapa, caiu o Aztec, veio aquele filme na minha cabeça. Meu Deus, a primeira surra profissional que eu tomei foi na Aztec pro Embi. O Dance estava do lado de lá, eu vou jogar contra o cara de novo. Meu Deus do céu, vai... aquele filme começou a rodar. Eu falei, mano, não. Hoje não vai ser desse jeito e não foi assim que rolou, né? Foi um dos primeiros jogos da minha vida que eu tive um desempenho dentro daquilo que eu comecei a apresentar dali para frente, né? Um desempenho muito satisfatório, a gente ganhou o mapa 13-6, parecia que nem eram os caras jogando contra a gente, tanto que a gente estava gritando e ignorando o nome na tela. E acabou o jogo, os caras saíram meio que rindo, meio que sem entender o que tinha acontecido, e a gente berrando, se abraçando, final Copa do Mundo, Brasil campeão em 94, gol, Eu sacou? Tipo, presenciei, foi velho. tipo, ah, vamos, tá ligado? Aí acabou, a gente foi para outra LAN, e a LAN Blaster era uma LAN muito grande, eles tinham 6, 7 times, e a gente tinha um time na Orb. E a gente tinha a responsabilidade do último time que tinha sido campeão de Brasília por muito tempo, era o Orb FF. Então aquela responsabilidade, de certa forma, ela chegou pra gente imposta, né? Vocês estão jogando pela Orb, vocês têm que estar ganhando, vambora. E a gente foi desbancando de um por um, tá ligado? E até a gente chegar na final, e caiu o Cubble contra eles, né? E a gente levou Prote, o jogo tenso, acertando tudo quietinho, não fechava o placar, foi Prote, a gente perdeu. Quando virou a porra do mapa pra final, foi trem, tá ligado? Quando caiu o trem, mano, porra, foi tipo um desespero e uma tristeza geral, assim, na cara de todo mundo, tá ligado? A nossa trem era uma trem mediana de um time, sei lá, chess. E a deles era uma trem que tinha perdido pro Challenger de 13-11 no último nacional. Então você sabia que o que vinha era uma bala quente, né? E sei lá, as jogadas começaram a fluir, tudo aquilo que eu tinha assistido dos caras jogando por muitos anos, eu tava prevendo o jogo deles, e muita jogada começou a encaixar ali, até que a gente fechou o jogo e foi a primeira vez que a gente levantou uma taça juntos. Assim, depois de 2 anos treinando uma vez por semana, ouvindo tudo que é merda de todo mundo, virando chacota, time 2 da FF, FFzinho, né? Aquela chacota toda da zoeira FF Júnior, tudo a gente já ouviu até aquele momento. E quando a gente ganhou ali, foi um ano dando cacete em todo mundo, porque a gente se achou. Né? E foi logo antes do primeiro campeonato nacional que a gente jogou, que foi a NetStation, né? E a gente chegou na NetStation underdog, ninguém conhecia a gente, foi uma evolução, a gente foi batendo, batendo, chegando e vendo os times, né, que estavam ali, G3X, MIBR, Golden Glory. Quem são vocês? ORBT, tá ligado? Aí a gente foi ali no dia seguinte, fez um treininho na LAN com os caras, fomos amassados. No dia seguinte, a NetStation fluiu, né, como ela foi naquela época. Foi um momento muito, muito diferente, né, E mas... Uhum. o que que significa ET? Porque pelo Elite Teletubbian. Teletubiana. Ah, então É, procede, procede, procede. procede. É por quê? Porque a gente, porra, uns moleques de 16, 17 anos andando de mochilinha na escola, E o tá Teletubbies ligado? bombava na época. Porra, tá ligado? Ninguém inventou e ficou e colou, tá ligado? A galera meio que curtiu o nome, né? Foi uma parada que Era colou. bacana, era bacana. Não Era era o uma, nome que você ia é, jogar, sei lá, você, pô, vou jogar contra o Mozovo. Não, pô, vou jogar é, contra o ET. Elite Teletubbian, pô, que massa. Você já entrava no servidor curtindo. Aí é, você a gente olhava pra tinha- máquina, tinha um ADR, que era o gordinho, o Blight, mesma coisa, só good guy, velho. era E só já good começava guy, perdendo aí. Essa é a real. Eu imagino que no campeonato da NetStation, sim. que eu acho que cabe na próxima pergunta, a galera devia Uhum. olhar pra vocês e falar, mano, que, pô, os Que caras, vou amassar. os caras vieram de Brasília, mano, olha os caras, mano, porra, os caras, pô, dá um Big Mac pra essa galera e tá tudo certo. Era isso, era É, isso. A sensação era essa, quando a eu gente era acho que visto. eu acho que a próxima, e é bom ser visto assim, dentro do É, Counter-Strike, é é ótimo ser bom, visto assim. é ótimo, velho. Dentro da Você- próxima pergunta, eu acho que cabe esse campeonato, não sei. Acho que Da você pode até dizer NetStation, melhor. a Derrota mais dolorida. NetStation, G3X final da NetStation. Não teve como. Porque a gente passou 2 anos apanhando, que nem louco, ganhou esse campeonato da Extreme Realidade Virtual e foi jogar NetStation. E o cara falou a mesma coisa pra gente. Ah, pagar a passagem de vocês aqui, mas eu sei que não vai dar nada. Mesmo Vinícius visu. Bocuda. Mesmo visu, tá ligado? E deu aquela parada de novo, né? Ah, vamos morder, vamos morder. Aí chegamos lá, tipo, só time gigante, mano. Só aí foi o primeiro treino na Cyber ali, pegamos o Golden Glory na trem, tomamos amassas, depois de ter ganhado o Six na trem, né? Não, vamos ver a gente contra os caras. Amassas, mano, não clicava. Aí fomos treinar contra o GC no Acable, amassas dos caras de novo.
Aí jogamos um Aztec também para treinar massas de novo. Aí saímos, tipo, cabeça baixa, frio, garoa em São Paulo, aquele clima triste. Acordamos de manhã no outro dia, porra, vambora, é hoje, mano, é hoje, é hoje. Sentamos e era contra o GC Cubble, né? Só que por sorte do destino, a gente começou de CT, né? E no outro dia no treino a gente começou de TR, foi um desespero. Então quando a gente entrou de CT, a gente falou, mano, se a gente não fechar o jogo de CT, a gente não vai fechar o jogo, né? E ali a gente fechou o jogo praticamente de CT, virou, tal, acabou o jogo, a gente já, porra, ganhamos de um time de São Paulo, né? Primeira vez que a gente jogou contra um time de fora, caralho, ganhamos, maneiro, pá. E porra, dali foi só time grande chegando. Depois a gente pegou o time do Dredd, do Body Piercing do Simon também, que foi uma trem, se eu não me engano. Ganhamos dos caras também. Depois pegamos o Mastec, um time de Floripa, ganhamos também. E pegamos o Revolts na Inferno, né? Naquele mapa era o mapa que eu ficava de fora. Tá ligado? Aquele mapinha que tu não joga, tu fica atrás aqui. E eu tive uma breve história muito ligada com o pessoal do Revolts e do MBR, né? Quando eu jogava no ORBT, meus pais são do Rio, minha família é do Rio também. Então, a maioria das minhas férias eu ia para o Rio, né? E nas primeiras férias que eu fui pelo ET, antes de ser ORBT, eu conheci a Challenger, né? E como eu assistia muito demo, eu falei, nossa, a Lan House da Challenger. Meu primo falou, vamos descer lá ver de qual é e tal. Quando eu cheguei lá, era aquela Lan House 2001, tá ligado? Tinha um cinzeiro na mesa, um copinho pra você botar a cervejinha aqui do lado, o PC todo aberto na lateral, aquele cooler Vulcan aberto, assim, com as lâminas tudo do lado, assim, né? Era uma parada meio dark. E eu tô ali na lança, tendo um PC irado, cachorro, eu comecei a achar isso. Eu falei, nossa, eu dei muita bala nesse PC, que PC good. Né? E dali a pouco um tapinha nas costas. Qual foi, rei? Aí o bicho, sabe, quem é tu? Eu falei, eu sou o Kid e tal, de Brasília, jogo no time do ET e tal. Pô, maneiro. Eu sou o Akira. Uau, minha cabeça, né? Uau, Akira! uau. Aí eu já levantei, tirei o fone. Porra, caralho, mano, você marcou muito a minha cabeça. Você joga contra o Red Star, contra essa galera de Sampa, então eu acompanho muito vocês. Então joga um X1 contra mim aí, vamos brincar. Aí começamos a jogar um X1, foi chegando a galera ali pro treino deles, né? E, porra, por muita sorte naquele dia eu fiz parte do mix que treinou contra eles, né? E minhas férias de um mês se estenderam ali, treinando um mês com os caras ali. Então isso me modificou muito como jogador e me trouxe um carinho muito grande com eles. E nas férias que foram passando, cada vez que eu chegava, a Challenger agora virou Arena CJ, agora virou Arena MBR. Eu estava sempre ali treinando com eles. Então, as minhas férias sempre foram meio que o bootcamp de CS no Rio, tá ligado? Eu sempre tinha essa parte. Família, praiazinha de manhã, bootcamp à noite. Tchau e benção. Né? Então, aquilo ali fez parte da minha formação como jogador e eu tive um contato com profissionais de verdade. Né? Aqui em Brasília a gente pagava de pró, de não sei o quê, mas os caras, mano, já estavam em outra meta, já estavam jogando mundial, né? E a gente jogava o nacional para tentar alguma coisa. Então aquilo me fez muito bem e me fez conhecer alguns times que estavam ali também. Inclusive a galera do Revolts. Cito muito, mas agradeço ter te conhecido. Tinha um jogador chamado Danco, que era do Revolts, e ele saía comigo o dia inteiro, tá ligado? A gente fazia tudo junto. Tinha o Jorginho também, famoso Jorginho. E a gente saía junto, e o Danco veio a falecer alguns anos atrás, mas ele fez parte da minha formação e de perder o medo de jogar contra time grande, né? Então ele foi um cara que ele falou, mano, esquece, só joga, tá ligado? Então, quando a gente jogou contra o Revolts, eu de fora, vendo os moleques que eu jogava todas as férias ali, aquilo mexeu com a minha cabeça, a gente ganhou, os meninos ganharam. E no jogo seguinte, que foi o jogo X pra mim da NetStation, enquanto estava rolando Revolts ET, tava rolando Golden Glory e MIBR, né? E o Golden Glory chegou com um puta time também. E eu nunca tinha visto o MBR perder ao vivo, tá ligado? Era um time pra mim imaculado, aquele time que você pegou de todo mundo, que sempre espancou todo mundo. E eles perderam de 13-0 pro Golden Glory numa Inferno, que era o mapa que o Kiko tinha um desempenho, além da Dust 2, era o melhor mapa dele, eu diria, né? O segundo melhor mapa dele é Inferno. Ele conhecia o mapa de cabo a rabo, se movimentava que nem um rato, ele era absurdo. E quando acabou o jogo, os dois jogos, a gente continuou sentado nos PCs, eles também, né? E teve Golden Glory contra o RBT. Só que os caras acabaram de dar 13-0 no seu ídolo, no seu Must, né? Então você entra no jogo já, tipo, muito tenso. Né? Muito tenso. Só que o Golden Glory, ele tinha um estilo de jogo meio pace away, que a gente fala, que era bem parecido com o MBR, eles paravam e executavam. Era o stand-by, flash, 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 entrou todo mundo cego, limpa o bombe. Né? E a gente era meio porra louca, a gente não sabia definir o nosso estilo. Só que a gente tinha uma parada da juventude que eu acho que é não conseguir ficar quieto dentro do mapa, né? A gente tinha uma curiosidade, o que que os caras estão fazendo? O que que os caras estão fazendo? Precisa pegar info, precisa pegar info. Então a gente meio que tinha uma projeção de avançada que a gente não sabia que a gente fazia, mas a gente fazia muito bem.
Avançava um na amarela, um na metal e dois caras na rampa, davam amassas e voltava. Então, de repente, o jogo tava 11-0 pra gente, tá ligado? No Anuque, o jogo acabou 13-1, clean do clean, a gente saiu gritando, comemorando, e, pô, tamo na final, primeira vez que o RBT chegou numa final, vambora, final winner, e dali, não sei o quê, e, porra, aquilo foi muito marcante, né? Só que a final, infelizmente, a gente pegou o G3X, e, porra, hoje, com a malandragem, com a malevolência, você sabe que aquilo ali foi fora da curva, né? Os caras botaram duas Dust 2 pra gente É jogar na a história da final, Dust 2. né? E o nosso reflexo era um reflexo curto, né? De mapa curto, Inferno, Nuke. Os mapas curtos, mano, não dava pra trocar. Moleque com 17 aninhos jogando 8 horas por dia, filho. Não tinha como. Não tinha como. Então, quando eles botaram o Dust 2, eles ganharam as duas finais e foi a partida mais dolorosa da minha vida, porque até aquele momento eu botei na minha cabeça, né? Todos os times que estão no top 3 do Brasil hoje é sempre São Paulo, Rio, Minas. São Paulo, Rio, Minas. São Paulo, Rio, Minas. São Paulo, Rio, Brasília. Quando começou com Six. Aí eu falei, opa, se eu tirei os caras do camp, eu tenho que estar no top 3. Então era uma responsabilidade que eu tinha até ali, né? Sim. Então, quando a gente perdeu aquela final, eu acreditava muito que a gente conseguia ganhar dos caras, tá ligado? Em qualquer outro mapa, menos naquele, aquela sensaçãozinha de dava pra ter ido mais, né? E foi o momento que mais doeu em mim, foi aquele. Pelo investimento que a gente fez, pela idade que a gente tinha. Eu fui com 17, eu era o mais velho. A DR acho que tinha 14, o Brian tinha 15, né? Então foi um momento que doeu, mas doeu que trouxe muitos frutos depois também. Foi uma dor passageira, não vou negar. Sim, e eu lembro que foi uma coisa do tipo assim, achamos o substituto do Six. Foi. Porque eu lembro de uma final que não lembro não sei se você jogou, que Uhum. o Fear Factory bateu no Six, o Mercenários falou sobre isso. E aí classificou os dois para a CPL em São Paulo. Aham, E aí chegou no CPL em São Paulo, o Fear Factory tomou duas pancadas, caiu, sim. e Eu o lembro Six disso. foi até a semifinal, se não me engano. Então o Six sempre Foi. foi, né? Sim. Depois do Embi veio o Six, e aí o Sim. Brasília ficou meio que órfão Órfão. de Foi. um time. E aí foi Foi. quando vocês brotaram nessa final, porque pra mim, que já tava morando em Uberaba, de repente os caras, pô, os caras tá numa final, não sei o que, eu abro o PC, não sei o que, de repente eu vejo tu, ADR, Blind, que eram os caras que eu trocava ideia. Eu falei, meu irmão, tô me sentindo representado, brother. É, foi, Essa foi é um orgulho real. muito grande para a gente poder representar aquilo que a gente queria de fato, né? Então foi a realização de um sonho parcialmente, né? Foi muito legal, foi muito bom. Beleza, Kidira. Mudando agora um pouquinho, esquecendo um pouco dos campeonatos, né, de tudo isso que a gente Uhum. falou. Tu tem um ídolo no CS? Aquele cara que tu, sei lá, ou depois de Cara, profissional, ou que simplesmente chegava na Lan House e falava, caralho, esse cara é intocável. tenho, tenho, durante muito tempo ele foi, né? E hoje em dia ainda é. Foi o Dance na época, né? Quando eu vi ele jogando, mudou a minha cabeça, mudou minha forma de pensar o jogo. Eu comecei a estudar ele, o jeito que ele se movimentava, tudo aquilo que ele fazia, eu queria de alguma forma chegar àquilo, né? E o segundo jogador que me marcou, porque ele tinha um deboche e ao mesmo tempo ele era muito bom. E tipo, ele sabia que era bom, era profissional, era um cara técnico extremamente inteligente, tá ligado? Na rotina dele era o Kiko, tá ligado? E ele, pra mim, foi o primeiro grande representante do Brasil, que os caras falaram, quem é Kiko? Né? Aquela mesma pergunta, né? Quem é Iron Man? Quem é Kiko também? Né? E foi o primeiro cara que ganhou um 5x1 televisionado contra o SK na trem, né? E eu tive a sorte de estar acompanhando na hora. E treinei com ele várias vezes quando eu ia tirar minhas férias no Rio. Tive o prazer de conhecer ele, de O Kiko conviver ia com muito em ele. Brasília, né? Ele vinha muito a Brasília. Nos campeonatos ele fazia muita força. Ele era amigo pessoal do Ban também, se eu não me engano. E quando eu fui, depois de algumas férias que eu passava no Rio, que eu conheci o MIBR, como ele se tornou na época, né, eu vi que o Kiko era um ponto fora da curva. Né, num dos treinos que a gente teve contra eles, a gente montava o time sujo. Era o time da galera que tava ali que ia jogar contra eles. E tinha que ser um time sujo pra dar dentro com os caras, tá ligado? E a gente tava, tipo, meio que ganhando dos caras, se eles estavam com complete também. E ele falou, a gente tava jogando inferno, né? Por que que vocês não vêm no meu bombe? Tô sozinho. Aí a gente falou, meu irmão, tá sozinho mesmo? Aí ninguém, tô sozinho, a gente tá indo nessa porra. Aí não é pra dar backup não, ele ainda falou.
E o cara matou 5 uma vez. A gente foi de novo bem, ele matou 5, ele matou 5, e ele continuou fazendo aquilo até o jogo acabar. Ele virou o jogo, é o jogo. Né? Então ele era um cara debochado, e aquilo eu tive inveja daquela parada nele, do deboche, né? Eu era um cara muito recluso, muito certinho, muito na minha, caladinho, e tava com um cara ali que era um leão ali mesmo, né? Então aquilo me mudou por dentro, né? Eu falei, eu tenho que tentar ser um pouco mais expansivo que nem ele é, né? E foi o que me fez chegar nos lugares que eu consegui chegar, então eu devo muito isso a ele. E depois O, de muito tempo eu ainda lembro dele dessa forma, né? essa pergunta nem tá aqui no meu script, mas acabei que eu nem fiz ela para o mercenário, mas eu vou fazer para muita gente, porque eu acho que a resposta da maioria da nossa geração Uhum. vai ser o Dance, eu acho que ele vai estar É, 90%, né? 90. Uhum, com Será certeza. o Dance, será que ele, bom, pode ser a sua opinião, a minha opinião é Uhum, outra, porque a minha é o Iron, até uhum, por tudo que ele representou para mim, me colocar dentro dos treinamentos. Então era um mundo que, pô, eu era jogador de futebol. Então claro. o CS para mim nada mais era que tipo, pô, acabou meu treino, eu morava na 8, a Orbe era na 8, eu ia lá tomar um Claro. sorvetinho na Palato. Jogo ganho, né, De pô? repente eu tava jogando, o Vinícius Palminha aqui, ó, pessoal, pra fora. Eu falei, que tipo de estabelecimento é esse que o cara te expulsa? E no que eu Ah, tô saindo, o Márcio me pega, o Iron me pega pelo braço, falou, não, Theo, me chamava de Theo, de Teodoro, não lembro agora, não, Teodoro, você fica. E aí os caras, caraca. tum, fechava o blindex, É, o tranca, Blindex. treino Orb contra Six Clan. Então, Caraca. velho, então, tipo assim, era um negócio que eu vivi, eu falei isso pro mercenário, eu vivi de dentro da Lan House. E eu lembro Uhum. que, pô, meu sonho era ser jogador de futebol, eu tinha recém voltado da Suécia, Aham. enfim, eu ainda tava nesse dream, né? E eu Aham. olhava pra fora do Blindex, era uma galera assim, ó. Era, velho. Meu irmão, e a É. praça da Palato Lotado. abarrotada de gente. E eu falava, É. O mano. que tá Que pegando, mundo né? é esse? Pô, eu quero ser isso aí, mano. Eu quero ser esse cara que fica É. dentro da Lan House. Da Lan House, né? E E o eu era Dance, provavelmente. e Um o que Dance tava no sempre, vidro era eu, tá? e o Dance sempre foi esse cara meio que intocável, né? É. E eu sempre tive essa conexão com essa galera, com os jogadores de futebol do Uhum. CS na época, porque o Iron sempre abriu as portas pra mim. Pô, esse aqui é meu brother, Claro. e vamos aí, o cara vai ficar aqui com a gente. E ninguém falava não pro Iron. Ninguém falava não pro Essa, Iron. essa era a real. Essa é a real Eu lembro total. que o Iron me levou pra Orb, porque a gente morava ali do lado. E Aham. eu lembro que o Vinícius olhou para ele com um olhar de tipo assim: o que que o cara da Simulacron tá fazendo aqui? Não, pera aí, é o Ah, Iron. E eu lembro dele é. falar a seguinte frase: tudo bem, Iron? Pô, prazer você estar na minha Lan House. Aí eu lembro ele falar: pô, quanto é a hora? Não, pra você é de graça. E, mano, pra você ter Gold naquela época, você tinha que. É. E o Ah, é Iron, não, pô, não complicado. quero nada de graça, não. Tô trazendo meu amigo aqui, a gente mora aqui do lado. Não, não, não. Me dá seu cadastro aí, não sei o quê. Pô, tô te dando, sei lá, 50 horas de graça aqui na Lan House. É. E, irmão, então foi um negócio que eu falei, caralho, que loucura. E É. depois do Iron eu conheci o Dance e depois de muito tempo, eu falava, mano, o Dance, pra mim, ele é tipo o Pelé do CS de É. Brasília, pô, Ele era, certeza. né? Absoluto, absoluto. Ele E eu sempre acho foi. que, por mais que eu faça muitas entrevistas com a galera, a maioria vai falar que o Dance é tipo o ídolo. É, ele era o estudioso, o cara que tinha reflexo, o cara que jogava com todas as armas, o cara que montava a estratégia para ganhar do time imbatível. Ele era muito foda. Sem Bota fé. palavras. Kideira, por que que você largou o competitivo? Tem algum motivo X? Tem um motivo X, né? Eu não vou entrar muito nele, mas parte disso foi. Eu vi que o lado profissional em Brasília era muito complicado, né? E eu tive uma fase na minha vida que eu tive a oportunidade de morar na cidade do Rio de Janeiro, com parte da minha família, e talvez galgar vaga em algum time profissional dali, né? E como eu tinha proximidade, treinava com os caras todas as férias, já era amigo do Danco e tal, eu tinha o sonho de às vezes jogar num Revolts, sacou? De estar ali perto dos caras, né? Viver aquilo. E quando eu vi
que meus pais falaram, não, você vai fazer faculdade, a sua vida é essa, né? Então eu me formei em relações internacionais na época, que era o que eu fazia, né? Nunca cursei, tipo, não levei como profissão, porque é até uma coisa engraçada isso, eu acho que faz parte. Quando a gente joga CS naquele nível que a gente jogava, com aquela intensidade, com aquele vício em adrenalina que a gente tem, momentâneo, que eu acho que isso você tem em vários esportes, né? No CS isso aflorava muito. E ele te traz o seu melhor lado e o seu pior lado, né? A adrenalina. Então aquilo ali, ele traz um vício para você. E depois eu fui dar aula de inglês, ele é professor e tal, e eu nunca achei aquilo de novo em lugar nenhum. Só que quando eu entrei dentro de uma cozinha profissional e cozinhei a primeira vez, eu senti tudo aquilo que eu sentia jogando CS. Né? E hoje em dia eu sou chefe de cozinha, já tem 14, 15 anos, porque eu achei a mesma adrenalina naquele hobby que eu tinha, naquele esporte que eu queria ser profissional, mas não tinha estrutura na época de pagamento, uma perspectiva futura de vida, né? Porque a gente tem que pagar conta, pagar apartamento, seguro de vida, plano de saúde, a parada toda, e aquilo não ia me trazer isso na época. Eu tinha um projeto maior, né? Então eu investi numa coisa que hoje é meu ganha-pão, literalmente, né? E eu gostaria muito, muito mesmo, se eu pudesse escolher uma coisa do meu destino, ter vindo uma geração, ou talvez cinco depois, para poder ter pegado esse lado do CSGO profissional, né? Porque eu era um jogador, eu diria, muito dedicado à parte tática, à parte técnica. Então eu determinava meus treinos de uma forma muito diferente do que acontecia na minha época, né? E talvez eu tivesse me encaixado um pouco melhor como muitos jogadores da minha época, também o próprio Dance. Se o Dance tivesse jogado nessa geração de agora, que a gente vê esse MBR, com Fallen, com a galera, pô, a gente não tem dúvida o que teria acontecido, tá ligado? O Dance seria um popstar entre os top 5 que a gente já viu jogar, né? A gente teve muitos jogadores tão bons quanto os que a gente teve num presente recente, só que numa época que ninguém via o que a gente fazia. Então era muito doloroso você viver com aquilo tudo, né? E eu tive a oportunidade de ver jogadores que eu joguei junto, tendo uma carreira profissional com o CS, que conseguiram levar isso como esporte, o próprio BT, Michel, essa galera que ainda consegue viver daquilo que a gente fez lá atrás, isso me orgulha. O Maluk, porra, o Maluk hoje, ele chegou no ponto que muitos de nós sabíamos que ele conseguiria. Porque a gente jogou com ele em todas as estações, a gente viu com os jogadores que ele jogou e quem ele é hoje, né? Então ele, para mim, foi a grande vitória da nossa geração, É, eu acho que né? ele é o representante. Eu desconheço algum player no Brasil, inclusive, Uhum. que venha da época do Maluk 2002, 2003. Putz, Sim. eu buscava o Maluk na casa da avó dele na 16 de ônibus, porque ele não podia andar de ônibus, tá ligado? É, Tipo, é. então, da nossa geração, eu acredito que no Counter-Strike, não sei mundial, obviamente, mas Uhum. talvez. O Maluk foi o único. Porque, o Sim. Fallen vem bem depois que o Maluk. Muito depois. Veio uma Entendeu? outra gama de geração. Putz, Ele veio no final do CS, quem né? mais? Pode Praticamente. botar, não sei, Nico bem Uhum. depois do Bem Maluk. depois. Bem Mano, Get depois. Right, Forest. Putz, Depois. vem uma galera. Então eu acho que eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que o Maluk ele é o único representante do Uhum. 1.3 que deve ter sido quando ele começou a jogar até Sim. hoje. E se alguém Eu também matou mais acho. que ele que de AWP, eu truco. Se pegar todos os campeonatos, eu truco. É, o moleque é Ele é brabo, velho. tenso. Kideira, Aham. agora vamos aqui para um quadro que se chama Strafe Bala. Strefou? Strafe, bah. AD, AD, AD. Igual você fala, né? AD, AD, Sim. AD. AD, AD, AD. Beleza? Perguntei, respondeu, Chablau. São É poucas isso. perguntas. Direcionada para você mesmo. Uhum. Matou muita aula para jogar CS? Nunca. Boa. CS ou Dota? CS. Six Clan ou Fear Factory? Nossa, Fear Factory, porque eu vesti a camisa, eu tenho orgulho de ter conseguido fazer isso, foi um sonho realizado. Mas eu admito, durante muito tempo foi Six, tá? O FF veio pelo amor à camisa também. Essa aqui vai machucar. ET ou Hard? ET, ET. Insanity ou Action? Nossa, Insanity. Insanity era time de moleque de rua. Orb ou Lamblaster? Orb. E Botava agora, dinheiro na mesa pra gente, não tem como. boa. E agora para finalizar, Brasília ou Rio de Janeiro? Ai, ai, ai.
Eu coloco Brasília, com certeza, porque é a cidade que eu represento, que eu sempre quis representar, mas eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi no Rio, a todas as pessoas que eu conheci, o investimento que elas fizeram em mim, eu reconheço e sou eternamente agradecido. Então é Mas basicamente isso. bacana. Kideira, obrigado, mano. Obrigado por essa entrevista cheia de rica em detalhes, né? O Ban tinha me falado, o Messê me falou que você ia dar um verdadeiro show de coisas que quase ninguém lembra, com detalhes. Pô, aquele round X, aquele jogo foi tanto. O Mercenário mesmo falou, velho, o Kideira lembra de tudo, pode ficar despreocupado, vai ser Ah, bacana. qualquer dúvida aí, mano, só vem que eu ainda lembro de tudo, eu vivo toda noite, quando eu sonho ainda, eu volto naquele lugar, eu lembro do cheiro de todos os lugares que a gente passou e, porra, não tem como, né, velho, marcou muito. É parte do que eu sou ainda. Eu boto fé. Mano, te agradeço mais uma vez aí. É um quadro que eu, mais uma vez falando, que eu tô fazendo para homenagear as pessoas no qual eu acredito que mereçam homenagem. Eu com certeza não sou o único que estou fazendo isso, mas especialmente para Brasília. Uhum. Vou fazer com outras pessoas de Minas também, porque também faz parte da minha Sim. trajetória. Mas Brasília foi meu começo, vocês fazem parte da história. E eu agradeço por todas as demos que eu assisti, por todos os likes na sua Gambit que eu dei para vocês, por todos os campeonatos no Boot Score e Boot que eu acompanhei. Nossa, E velho. era muito massa. E, cara, se quiser falar alguma coisa, Ah, fica à vontade. eu queria, por último, assim, e devia ser o primeiro, que eu acho que foi a primeira coisa que eu fiz, é te agradecer. Isso que você está fazendo é um memorial e uma forma da gente voltar naquela parte quente que a gente teve ali dentro do coração guardado, né? E foi um cara que teve presente no momento que a minha carreira ela começou a decolar mesmo, né? Então eu acho que você pegou uma parte da chacota, uma parte da evolução e uma parte do que ela se tornou no final. Então é muito importante ver você fazendo esse trabalho com esse carinho, com esse respeito a tudo que aconteceu e saber que isso também foi tipo uma parada que te marcou dessa forma, né? Então muito obrigado por tudo que você está fazendo. É um orgulho estar aqui, podendo dar o meu testemunho, meu relato de tudo que eu vivi naquela época. E o que você precisar de mim sempre, bro, eu tô aqui. Nós é parceiro pra vida, como aquela galera toda. E tamo aí, bro. É isso. Valeu, tamo junto, Quedeira. Obrigado mais uma vez. Pessoal que gostou, deixa um like, segue o canal, twitch.tv/ZamoraFPS, tô sempre online. Essa entrevista vai passar tanto na Twitch quanto no YouTube, beleza? Quedeira, mais uma vez, obrigado. Você tá Eu que aqui no agradeço, coração, você bro. sabe do respeito que eu tenho por você como ser humano e como jogador também. E, Fica com porra, Deus. é nóis que tá, meu querido. É Tamo nóis junto. demais. Abraço. Abraço.